Olá, gente, nós vamos resolver hoje uma questão que caiu na prova de Nilópolis no ano de 2016, uma prova para lá chamada Professor 3, que são os professores do 6º ao 9º anos. Então, nós vamos resolver essa questão e aqui nós colocamos o nosso zap, tá? De preparatório aí que a gente está iniciando em março para tanto concurso de Mangaratiba e Nilópolis. Qualquer informação que queiram, né, podem se comunicar comigo pelo zap. Muito bem. Então vamos lá. Considere esse sistema de equações lineares. Então nós temos um sistema com 3 incógnitas, 3 equações, é um sistema linear, veja que as variáveis x, y, z estão elevados ao expoente 1, e aí ele quer saber se o sistema é incompatível. Sistema incompatível é um sistema impossível, né? Se ele é determinado, quer dizer, admite uma única solução, ou se ele é indeterminado, cuja variável x pode assumir qualquer valor real, ou indeterminado, cuja variável x é igual a menos 1. Nós vamos resolver essa questão usando o procedimento de escalonamento. Vou preferir colocar aqui por uma questão de organização. Vocês vão perceber x mais y mais z igual a 0. Depois eu vou colocar, posso colocar essa daqui, né? 2x, não importa, menos y menos z igual a menos 3. E finalmente coloco essa 3x mais 2y mais 2z igual a menos 1. Não importa que a gente mude aqui a ordem das equações. Nós não estamos aqui resolvendo um determinante. É muito interessante quando você está usando, por exemplo, a resolução de sistemas pela regra de Cranach, onde você usa determinante. Realmente a troca de equações faz com que o determinante mude de sinal. Isso é uma propriedade do determinante. No caso do escalonamento, não há nenhum problema em relação a isso. Muito bem. E aí eu vou usar o seguinte, por que eu coloquei aqui? Porque eu sempre começo de cima para baixo. Então nós vamos fazer, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou multiplicar essa equação por menos 2, por quê? Menos 2, porque aqui é 2x. Quando eu multiplico por menos 2, eu anulo nessa segunda, na nova equação que vai ser colocada aqui, que é uma equação equivalente a essa, certo? Isso aí são propriedades. Tá? Por exemplo, quando eu pego, né, essa equação, multiplico todo por menos 2 e adiciono a essa, eu formo uma nova equação equivalente que tem, né, nessa equação os mesmos valores de x, y, z que satisfazem ali aquele sistema. Então, veja, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mentalmente, tá? Menos 2x. Vou repetir a primeira, olha só, x mais y mais z igual a 0. E aí eu vou fazer menos 2x com 2x dá 0x. Então eu vou colocar menos 2y com menos y, menos 3y. Menos 2z com menos z, menos 3z. E menos 2 com 0, 0 somado com menos 3, menos 3. Vou repetir a última. 3x mais 2y mais 2z igual a menos 1. Agora, veja, eu vou anular, tá certo? Esse termo aqui, da terceira equação. Veja que nós anulamos esse termo em x na segunda, agora consiste em anular o termo em x na terceira, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar
por menos 3, que quando eu multiplico por menos 3, veja, eu vou ter menos 3x com 3x dá zero, é isso que eu quero. O restante vai ocorrer normalmente. Então eu vou repetir x mais y mais z igual a zero, e aí eu vou repetir essa, menos 3y menos 3z igual a menos 3, e aí eu faço menos 3x com 3x, 0x, ângulo x, menos 3y com mais 2y, menos y, menos 3z com mais 2z, menos z, menos 3 vezes 0 com menos 1, aqui vai dar 0, menos 3 vezes 0 dá 0, somado com menos 1, dá menos 1. Muito bem. Veja agora que essa equação ela pode ser toda dividida por 3, não altera. Então eu vou fazer assim, ó, x mais y mais z igual a 0, e aí eu posso, né, dividir por 3 ou dividir por... posso dividir por 3, vamos lá, dividindo por 3, fica melhor da gente trabalhar. Menos 3 dividido por 3 dá menos y, aqui menos z e aqui menos 1. Veja que a terceira equação, menos y menos z, menos 1. Se né, o problema não ocorresse isso aqui, ó, as duas equações são exatamente iguais, se elas fossem diferentes, eu pegaria aqui e anularia esse e formaria um escalonamento, né, apenas com z, achar o valor de z, substituir aqui, achar o valor de y, e substituindo z e y, o valor de x. Mas nesse caso, veja que ocorreu isso aqui, ó. Então, ao ocorrer isso, essas duas equações são exatamente iguais, então, me resta no meu sistema eu ter o seguinte, eu tenho x mais y mais z igual a 0 e o menos y menos z igual a menos 1. Olhem, quando eu tenho, né, 3 incógnitas e 2 equações, sempre quando isso acontece, o sistema é indeterminado. Muito bem. Então já sei que o sistema é indeterminado. A grande questão é, ele é indeterminado, cuja variável x pode assumir qualquer valor real, ou ele é indeterminado, cuja variável x é menos 1. Nesse caso, eu preciso formar, né, uma lei para que eu possa determinar esses termos x, y, z, que são infinitos, né? E aí você pode dizer, o sistema é indeterminado e os valores dessa indeterminação, tanto para x, y, z, é formado por essa lei. Muito bem. Então, em que consiste isso? Olha só, eu vou tirar o valor aqui, ó, de y na segunda equação. Menos y igual, passo para o primeiro membro, z menos 1. Vou multiplicar isso por menos 1, eu tenho y igual menos z, né, mais 1. Então, eu fiquei com y menos z mais 1. Muito bem. Vou substituir. Então, veja que o meu y é dependente de z. O meu y é dependente de z. Agora, eu vou substituir, no lugar do y, o valor que eu encontrei. Menos z mais 1 mais z. Igual a 0. Veja que o z com menos z se anula e eu tenho x igual a menos 1. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, quando eu tenho um termo, tá, que eu substituo, tá, o valor de z, qualquer número real, o meu y será menos esse número mais 1. Então, está aqui. E
E o meu x será sempre menos 1, um valor constante. Se você pegar, se você quiser testar valores aqui, encontrar termos numéricos, você vai encontrar infinitos valores onde esse z pertence ao conjunto dos reais. Eu vou simplesmente pegar um, tá bom? Ou dois, para ficar legal. Então, veja só. Como o nosso espaço está acabando, eu vou apagar aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? Que a gente já tem aí no nosso quadro, e vou analisar, por exemplo, quando z for zero. Se o meu z for zero, ok? Olha aqui, se o z for zero, aqui vai ser menos zero, que é 0 mais 1. Então, o y é 1. E o x é menos 1. Muito bem. Agora, vamos substituir ali, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quanto é menos 1 com mais 1? X é menos 1, ó. O y é 1. Menos 1 com mais 1 é 0. E o z é 0. 0 mais 0 dá 0. Beleza. Agora, vamos substituir aqui, ó. 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2, vou botar assim, eu vou fazer lá, olhando assim, para vocês vejam, no sistema ali, ó, x menos 1, o y mais 1, o z 0, isso aqui deu 0, então está vendo lá, está dando 0. Agora, 2 vezes menos 1, menos 2, mais y mais 1, quanto é o nosso z? Ou melhor, vamos lá. Voltando, o meu x é menos 1, então eu vou ter menos 1. Né? Não, nós estamos na segunda, perdão, gente. O meu x é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Na segunda, menos 1, que o y é 1, menos lá o 0, que o z é 0, deu menos 3, veja que deu menos 3 ali. Agora vamos pegar a terceira, olha só, 3, terceira é essa aqui, ó, tá bom? 3x mais 2 mais 2 é menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2 vezes 1, mais 2. Tá? Mais 2 vezes 0 dá 0. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Veja que lá deu menos 1. Então, para esses valores que eu coloquei aqui, menos 1, 0, foi a solução do sistema. Vamos só para terminar, vamos colocar aqui mais um. Veja. Ao encontrar o outro, já me garante, por exemplo, a ideia da indeterminação. Porque se eu não encontrar, né, então tem alguma coisa furada aqui. Então, só para que a gente possa fazer essa comprovação. Então, se o z for 1, quem é esse cara aqui? O z é 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, o y é 0. E o x é sempre menos 1. Vamos fazer esse teste. Olha só, o x é menos 1. Menos 1 somado com 0, menos 1. Menos 1 somado com 0 é menos 1. Com 1, que é o z, deu 0. Beleza. Agora vamos ver aqui, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Com 0 dá menos 2. Menos 2, menos 1 dá menos 3. Perfeito. Agora, 3 vezes menos 1, menos 3. Que dá 0, menos 3, mais 2 dá menos 1. Então, veja que na medida que eu vou dando valores para z reais, né, z pertence a reais, z pertence a reais, eu vou encontrando esses infinitos valores, né, para x, y, z. É interessante afirmar que o nosso x será sempre menos 1. É isso, gente, está aí uma questãozinha interessante,
que caiu na prova de Nilópolis aí no ano de 2016. Então é bom que vocês estudem, né, sistemas lineares, resoluções de sistemas lineares, tá, que pode estar caindo aí em provas de concurso. Um grande abraço, esperamos vocês aí no nosso preparatório. Até a próxima. Olá, gente, nós vamos resolver hoje uma questão que caiu na prova de Nilópolis no ano de 2016, uma prova para lá chamada de professor 3, que são os professores do 6º ao 9º anos. Então, nós vamos resolver essa questão e aqui nós colocamos o nosso zap, tá, do preparatório aí que a gente está iniciando em março para tanto concurso de Mangaratiba e Nilópolis. Qualquer informação que queiram, né, podem se comunicar comigo pelo zap. Muito bem. Então vamos lá. Considere este sistema de equações lineares. Então nós temos um sistema com 3 incógnitas, 3 equações, né, um sistema linear, veja que as variáveis x, y, z estão elevados ao expoente 1, e aí ele quer saber se o sistema é incompatível. Sistema incompatível é um sistema impossível, né? Se ele é determinado, quer dizer, admite uma única solução, ou se ele é indeterminado, cuja variável x pode assumir qualquer valor real, ou indeterminado, cuja variável x é igual a menos 1. Nós vamos resolver essa questão usando o procedimento de escalonamento. Vou preferir colocar aqui para uma questão de organização. Vocês vão perceber x mais y mais z igual a 0. Depois eu vou colocar, posso colocar essa daqui, né, 2x, não importa, menos y menos z igual a menos 3. E finalmente coloco essa 3x mais 2y mais 2z igual a menos 1. Não importa que a gente mude aqui a ordem das equações. Nós estamos aqui resolvendo um determinante. É muito interessante quando você está usando, por exemplo, a resolução de sistemas pela regra de Cramer, onde você usa determinante. Realmente a troca de equações faz com que o determinante mude de sinal. Isso é uma propriedade do determinante. No caso do escalonamento, não há nenhum problema em relação a isso. Muito bem. E aí eu vou usar o seguinte, por que eu coloquei aqui? Porque eu sempre começo de cima para baixo. Então nós vamos fazer, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou multiplicar essa equação por menos 2, por quê? Menos 2, porque aqui é 2x. Quando eu multiplico por menos 2, eu anulo na nova equação que vai ser colocada aqui, que é uma equação equivalente a essa, certo? Isso aí são propriedades. Tá? Por exemplo, quando eu pego, né, essa equação, multiplico todo por menos 2 e adiciono essa, eu formo uma nova equação equivalente que tem, né, nessa equação os mesmos valores de x, y, z que satisfazem ali aquele sistema. Então, veja, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mentalmente, tá? Menos 2x. Vou repetir a primeira, olha só, x mais y mais z igual a 0. E aí eu vou fazer menos 2x com 2x dá 0x. Então eu vou colocar menos 2y com menos y, menos 3y. Menos 2z com menos z, menos 3z. E menos 2 com 0, 0 somado com menos 3, menos 3. Vou repetir a última, 3x mais
2y mais 2z igual a menos 1. Agora, veja, eu vou anular, tá certo? Esse termo aqui, da terceira equação. Veja que nós anulamos esse termo em x na segunda, agora consiste em anular o termo em x na terceira, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por menos 3, quando eu multiplico por menos 3, veja, eu vou ter menos 3x com 3x dá zero, é isso que eu quero. O restante vai ocorrer normalmente. Então, eu vou repetir x mais y mais z igual a zero, e aí eu vou repetir essa, menos 3y menos 3z igual a menos 3, e aí eu faço menos 3x com 3x, 0x, anulo x, menos 3y com mais 2y, menos y, menos 3z com mais 2z, menos z, menos 3 vezes 0 com menos 1, aqui vai dar 0, menos 3 vezes 0 dá 0, somado com menos 1, dá menos 1. Muito bem. Veja agora que essa equação ela pode ser toda dividida por 3, não altera. Então, eu vou fazer assim, ó, x mais y mais z igual a 0. E aí eu posso, né, dividir por 3 ou dividir por... posso dividir por 3, vamos lá. Dividindo por 3, fica melhor da gente trabalhar. Menos 3 dividido por 3 dá menos y, aqui menos z e aqui menos 1. Veja que a terceira equação, menos y menos z, menos 1. Se né, o problema não ocorresse isso aqui, ó, as duas equações são exatamente iguais, se elas fossem diferentes, eu pegaria aqui e anularia esse e formaria um escalonamento, né? Apenas com z, achar o valor de z, substituir aqui, achar o valor de y, e substituindo z e y, o valor de x. Mas nesse caso, veja que ocorreu isso aqui, ó. Então, ao ocorrer isso, essas duas equações são exatamente iguais, então me resta no meu sistema eu ter o seguinte, eu tenho x mais y mais z igual a 0 e o menos y menos z igual a menos 1. Olha, quando eu tenho, né, 3 incógnitas e 2 equações, sempre quando isso acontece, o sistema é indeterminado. Muito bem. Então, já sei que o sistema é indeterminado. A grande questão é, ele é indeterminado, cuja variável x pode assumir qualquer valor real, ou ele é indeterminado, cuja variável x é menos 1. Nesse caso, eu preciso formar, né, uma lei para que eu possa determinar esses termos x, y, z, que são infinitos, né? E aí você pode dizer, o sistema é indeterminado e os valores dessa indeterminação, tanto para x, y, z, é formado por essa lei. Muito bem. Então, em que consiste isso? Olha só, eu vou tirar o valor aqui, ó, de y na segunda equação. Menos y igual, passo primeiro menos, z menos 1. Vou multiplicar isso por menos 1, eu tenho y igual menos z, né, mais 1. Então, eu fiquei com y menos z mais 1. Muito bem. Vou substituir. Então, veja que o meu y é dependente de z. O meu y é dependente de z. Agora, eu vou substituir, no lugar do y, o valor que eu encontrei. Menos z mais 1
mais z igual a zero. Veja que o z com menos z se anula e eu tenho x igual a menos 1. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: quando eu tenho um termo, tá, que eu substituo, tá, o valor de z por qualquer número real, o meu y será menos esse número mais 1. Então está aqui. E o meu x será sempre menos 1, um valor constante. Se você pegar, se você quiser testar valores aqui e encontrar termos numéricos, você vai encontrar infinitos valores onde esse z pertence ao conjunto dos reais. Eu vou simplesmente pegar um, tá bom? Ou dois, para ficar legal. Então, veja só. Como o nosso espaço está acabando, eu vou apagar aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? Que a gente já tem aí no nosso quadro, e vou analisar, por exemplo, quando o z for zero. Se o meu z for zero, ok? Olha aqui, se o z for zero, aqui vai ser menos zero, que é 0 mais 1. Então, o y é 1. E o x é menos 1. Muito bem. Agora, vamos substituir ali, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quanto é menos 1 com mais 1? X é menos 1, ó. O y é 1. Menos 1 com mais 1 é 0. E o z é 0. 0 mais 0 dá 0. Beleza. Agora, vamos substituir aqui, ó. 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2, vou botar assim, eu vou fazer lá, olhando assim, para que vocês vejam, no sistema ali, ó, x menos 1, o y mais 1, o z 0, isso aqui deu 0, então está vendo lá, está dando 0. Agora, 2 vezes menos 1, menos 2, mais y mais 1, quanto é o nosso z? Ou melhor, voltando, o meu x é menos 1, então vou ter menos 1. Né? Não, nós estamos na segunda, perdão, gente. O meu x é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Na segunda, menos 1, que o y é 1, menos lá o 0, que o z é 0, deu menos 3, veja que deu menos 3 ali. Agora vamos pegar a terceira, olha só, 3, a terceira é essa aqui, ó, tá bom? 3x mais 2 mais 2 é menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2 vezes 1, mais 2. Tá? Mais 2 vezes 0 dá 0. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Veja que lá deu menos 1. Então, para esses valores que eu coloquei aqui, menos 1, 1, 0, foi a solução do sistema. Vamos só para terminar, vamos colocar aqui mais um. Veja. Ao encontrar o outro, já me garante, por exemplo, a ideia da indeterminação. Porque se eu não encontrar, né, então tem alguma coisa furada aqui. Então, só para que a gente possa fazer essa comprovação. Então, se o z for 1, quem é esse cara aqui? O z é 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, o y é 0. E o x é sempre menos 1. Vamos fazer esse teste. Olha só, o x é menos 1. Menos 1 somado com 0, menos 1. Menos 1 somado com 0 é menos 1. Com 1, que é o z, deu 0. Beleza. Agora vamos ver aqui, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Com 0 dá menos 2. Menos 2, menos 1 dá menos 3. Perfeito.
Agora, 3 vezes menos 1, menos 3, que dá 0, menos 3, mais 2 dá menos 1. Então, veja que na medida que eu vou dando valores para z reais, z pertence a reais, z pertence a reais, eu vou encontrando esses infinitos valores, né, para x, y, z. É interessante afirmar que o nosso x será sempre menos 1. É isso, gente, está aí uma questãozinha interessante que caiu na prova de Nilópolis aí no ano de 2016. Então é bom que vocês estudem, né, sistemas lineares, resoluções de sistemas lineares, tá, que pode estar caindo aí em provas de concurso. Um grande abraço, esperamos vocês aí no nosso preparatório. Até a próxima!